cães e gatos. E agora, eu vou conversar com o professor do curso de Medicina Veterinária da Uninasal Caruaru e o especialista em Clínica Médica de Pequenos Animais, Silvio Miranda, para a gente entender um pouco da doença e também da campanha. Silvio, bom dia, seja muito bem-vindo, né? Já conte aí pra gente como é que se manifesta a doença renal crônica nos pets. Olá, bom dia, pessoal. Sempre muito bom estar falando sobre saúde animal e principalmente de uma afecção que é crônica, né? Ou seja, que ela não tem cura, é progressiva e ela pode ser apresentada de diversas maneiras, né? O tutor ele pode perceber o paciente diminuindo a questão da vontade de alimentação, tá mais quietinho, perdendo peso de forma progressiva também. Náuseas e vômitos podem estar presentes também, percebendo que está aumentando a frequência de fazer xixi, bebendo mais água. Então, alguns sinais clínicos eles podem acender uma luzinha para que o tutor fique alerta, né, para uma doença tão importante como essa. Silvio, eu escuto muito, fazendo uma comparação com a saúde dos seres humanos, né? A gente escuta, porque fulano teve problema renal, porque não bebia muita água, ou porque consumia muito sal. Isso também se repete nos animais, aqueles animais que não ingerem tanta água, que a ração com muito sódio, ou o alimento que é oferecido é a comida normal que os humanos comem na residência. Isso pode influenciar no processo renal dos animais? Perfeito. Existem alguns fatores, né, que podem predispor de fato essa questão das alterações renais, e a diminuição no consumo de água, ela faz com que realmente esse rim tenha uma forma de filtração um pouco mais delicada, vamos dizer assim. Os fatores genéticos, eles podem estar presentes em alguns casos, né, a idade também influencia, então é como se esse beber menos água fosse um gatilho. As rações, no geral, elas têm uma segurança muito legal no consumo, né? Então, assim, essa quantidade de sódio, que algumas criou-se um mito, que algumas rações têm uma quantidade de sódio elevada, porém, existe um controle no Brasil muito bom em relação à questão nutricional. Alimentação caseira, se tiver realmente alguns compostos, né, que os cães eles têm uma tolerância na questão do consumo, como cebola, alho, entre outros, pode sim gerar danos, né, progressivos e trazer consequências para essa parte renal. Como é feito o tratamento, Silvio? Ele é um tratamento medicamentoso? É uma dieta? Como é que vocês, veterinários, indicam, né, esse tratamento para um paciente que tem a doença renal crônica? O tratamento ele é multifatorial, né, em relação à questão da forma como a gente vai realizar. Então, alguns casos a gente precisa realizar uma hidratação subcutânea, onde a gente coloca soro entre a pele do paciente, né, para entrar nessa questão da hidratação. Entre outras medicações que são utilizadas também para a forma de controle da pressão arterial, que é importante, proteína nessa urina. A dieta é fundamental nesse paciente, porque a gente vai precisar realmente controlar as questões voltadas, né, ao que ele está ingerindo ali. Então, uma dieta balanceada, com rações específicas, ou uma alimentação natural específica também. Então, tudo quando é feito de forma controlada, ele vem para contribuir. O que a gente precisa lembrar para o tutor, né, para o dono do pet, é que a gente vai utilizar de um tratamento e um controle para uma doença que não tem cura. Então, o objetivo é a gente retardar essa progressão dessa doença, né? Melhorando toda a condição do paciente, diminuindo os efeitos colaterais que ela pode trazer também. E, assim, o ambiente também interfere muito nisso, né? Se o tutor passa muito tempo fora de casa e o animal fica muito só, também pode não conseguir dar esse tratamento tão adequado que é para uma doença tão séria como a doença renal, né, Silvio? Exato, isso é muito importante nessa conversa junto com o tutor, de que você vai ter um paciente de fato que tem uma doença que não tem cura, né? Então ela tem um estadiamento, tem um tratamento, tem todo um cuidado que vai requerer uma dedicação. Então, no caso de tutores que não conseguem estar o dia inteiro com o animal, vai ter que elencar de fato alguém que possa auxiliar nesse tratamento, porque a interrupção ou a forma incorreta do tratar vai realmente de fato piorar ainda mais a condição clínica do animal. E uma campanha como essa do Março Amarelo, ela não serve só para conscientizar sobre essa doença, mas sim para trazer à tona assuntos que geralmente não são falados, né, Silvio? Porque a gente escuta muito nessas campanhas com os meses de alguma cor, voltado para o ser humano, mas os bichinhos, eles também precisam de atenção, né? E muitas vezes os tutores nem escutaram falar sobre essa doença. Eu lembro que
há quase 3 anos, né, eu e meu esposo, a gente adotou um gatinho que ele tava bem doente, e quando a gente levou ele pro veterinário, ele foi diagnosticado com felve, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, e a mesma coisa deve acontecer com muitas outras pessoas, né, com o caso dessa doença renal crônica, que a gente acha que só afeta o ser humano, mas afeta os pets também, né. Perfeito a colocação, né? E, inclusive, muitas vezes a gente descobre que o paciente ele tem uma doença tão grave como essa quando ele vai fazer exames de rotina, um check-up, né? Que é importante sempre o animal fazer também. Então, algumas enzimas, elas podem detectar essa doença, né? Existem outras, inclusive, que detectam quando apenas 25% desse rim está lesionado. Então, a gente antecipa um problema, né? Tendo aí realmente um cuidado antes de ter um agravamento na questão do quadro geral. Pacientes que vão para a castração, que a gente realiza, um exemplo, exames pré-cirúrgicos, consegue detectar. Então, assim, é importante falar sobre, né? Os animais, eles têm doenças importantes, o fator da idade que influencia também. Animais mais velhinhos, né, acima de 6, 7 anos, têm uma maior probabilidade. Algumas raças têm uma predisposição, então estar sempre atento para qualquer sinal clínico, evitar medicações caseiras, evitar administrar medicação por conta própria e procurar sempre um profissional de fato para que cuide, né, antes do problema se agravar ou a gente realmente não ter mais o que fazer em relação ao quadro daquele animal. Então, sempre buscar um médico veterinário. Perfeito. Silvio, olha, eu quero muito agradecer a sua participação aqui, né, reforçando a importância do cuidado com a saúde animal, que também deve ser uma prioridade dentro dos lares, principalmente para quem nunca ouviu falar de determinadas doenças, fazer sempre o check-up é muito bom. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. A gente conversou com Silvio Miranda, né, que é professor do curso de Medicina Veterinária da Unasal Caruaru e especialista em clínica médica de pequenos animais. E a gente falou sobre o Março Amarelo, né, que é uma campanha que alerta para a doença renal crônica em cães e gatos.